Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula para a turminha maravilhinda aí do 7º ano pelo Educa Recife. E hoje nós contamos com a ajuda da nossa colega Késia, ela aqui ó, Kézinha. Faz teu nome aí, Késia, junto com toda a equipe de intérprete de Libras, nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. Lembrando, nossa aula está sendo transmitida aí pela TV Nova agora ao vivo. Essa aula ela vai ser reprisada no turno da tarde, então você, aluno da Prefeitura do Recife, que não assistiu a aula pela manhã ou não assistiu a aula agora pela manhã, essa aula vai ser reprisada no turno da tarde, porque se você está na escola de manhã, você pode assistir a aula no turno da tarde. Essa aula também, ela entra logo em seguida para o canal do Educa Recife no YouTube. Então, ó, pode assistir lá. Assistiu a aula agora, precisou rever alguma coisa, vai lá no YouTube, faz comentário, deixa lá pergunta, que na medida em que a gente for vendo os comentários de vocês, a gente vai respondendo. E ela também vai para o aplicativo do Educa Recife, que o nosso colega, meu xará Juninho aí, ó, vai jogar aqui no cantinho o QR Code aí, apareceu, ó. Aponta o celular para o QR Code, baixa o aplicativo, instala, coloca lá login e senha, login, seu número de matrícula, senha, muito provavelmente sua data de nascimento, mas converse com o gestor, a gestora da sua escola, que ele vai ajudar você nesse processo. E contamos também com a ajuda dele, nosso colega, nosso querido companheiro ilustre aqui, o professor Armando. E aí, professor, de boa? Fala, Luciano, tudo bom? Fala, 7º ano, como é que vocês estão nessa sexta-feira, hein? Já olharam aí o tempo aí fora, né? Lembrando, né, que eu sou professor de Geografia e Sustentabilidade, então tento aqui trazer sempre uma contribuição nesse sentido para deixar nossas aulas bem mais interdisciplinares, né? Dar uma incrementada, ou Isso então aí. fazer alguma pergunta que eu tenha dúvida mesmo, né? Mas É o isso objetivo aí. é contribuir. É isso aí, como a gente tá aí, ó. Segue a dica do professor Armando. Aproveita que ele tá no chat. Então você que está assistindo a aula agora, tiver qualquer dúvida, joga aí no chat que ele vai ou responder direto a você se ele souber, ou jogar aqui a pergunta para que a gente possa responder ela aqui ao vivo. Então vamos para a nossa aula. Vou começar a nossa aula ó, com a pergunta Mara. Aí, ó. Você já leu algo hoje? E aí? Já leu algo hoje, professor? Rapaz, li um pouco. Li uns textos pequenos nas redes sociais aí de manhã. Muito bem, Poesia também. também, poesia. Geralmente eu sempre leio algumas mensagens que são enviadas para mim pelo celular de manhã, ou leio alguma coisa que eu tiver que lembrar antes de vir para o trabalho. E nesse sentido, você que está aí em casa, já leu alguma coisa hoje? Veja, a gente está fazendo essa pergunta aí, ó. A gente tem aí a imagem, ó, a biblioteca, né? A gente vê a biblioteca aí, muitos livros, lembra, lógico, né, a questão da leitura. A leitura é muito importante. E, ó, vamos lembrar aqui, ó, a gente falou ainda há pouco para a turminha do 6º ano sobre o Egito Antigo. E vejam, o livro que hoje você tem aqui, ó, nesse formato encadernadozinho, bonitinho, com papel, seja o papel um pouco mais grosso ou mais fininho, mais branquinho ou um pouco mais amarelado, mas o fato é que hoje, devido ao papel, a gente pôde ampliar consideravelmente a quantidade de livros, né, de textos escritos, né? Então, ó, o papel ele vai ser utilizado aí, ó, pela primeira vez aqui, ó. Os egípcios já fabricavam papel, mas era um papel fabricado de uma planta chamada de papiro, ó. Então, o que é que a gente tem aqui, ó? A gente tem a planta do papiro. Eles pegavam um caulezinho, tiravam digamos, esses pequenos cortes aqui do caule, aí faziam esse trançado aqui, ó, vê, colocava tudo, né, retinho, depois no outro sentido, molhava, aí vinha com um martelinho aí, ó, de madeira, batia,
E o resultado, né, isso aqui colava, eles formavam os pergaminhos de papiro, né, para poderem escrever. Porque os egípcios já escreviam, eles utilizavam uma escrita chamada de hieroglífica. Ou seja, ó, cada símbolozinho desse aqui que está aqui, ó, no pergaminho de papiro, ele representava uma palavra, né, ou uma ideia. Então, nesse sentido, eles utilizavam aí já a escrita e fabricavam o papel de papiro. Hoje o papel, né, que a gente utiliza, ele é feito de uma substância chamada de celulose, que é extraída aí do tronco de algumas árvores, né, bem específicas. E nesse sentido, o papel, como a gente já mostrou também, ele era fabricado no Egito, mas já era fabricado também na China, ó, no século segundo, né, da era cristã. Então aqui a gente tem, ó, parte de um papiro de Hind, certo, que foi encontrado e que datava de mais ou menos 1650 a.C. E esse aqui estava recheado de problemas matemáticos, ó. Aí esse papel aí, ó, esse aqui é um papel, certo? É um papiro, né, egípcio, e ele está no Museu Britânico de Londres, né? Então, a gente acredita, por exemplo, né, que a impressão mecânica dos textos, né, em papel começou na China por volta do século segundo, né, da era cristã. Aqui, ó, a China está aqui, ó, no continente asiático. E no século XV ele se popularizou na Europa com técnicas de tipografia. A tipografia, ela era semelhante ao que a gente conhece como um carimbo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso na aula de hoje. Mas veja, aqui a gente tem instrumentos, ó, não somente para fabricação, certo? Mas para montagem, né, do papel, né, para utilização do papel, certo? Aqui, ó, a gente tem, ó, isso aqui são o que a gente chama, né, de tipografia, né? Então, isso aqui, a tipografia era semelhante a um carimbo, certo? Então ele pegava, jogava a tinta aqui no molde, ó, a impressão aqui do lado, certo? Isso aqui vai ser aperfeiçoado também mais na frente na Europa, a partir de uma figura chamada de Johannes Gutenberg. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, olha ele aqui, ó. A gente falou dele, ó. Olha a imagem aqui. Não, perdão. Aqui a gente mostra um camarada, né, utilizando exatamente uma tipografia, né? Então ele pega aqui, a gente tem por aqui por trás a tipografia, e ele aqui já utilizando um local aí específico, né, para leitura e escrita, certo? Há pessoas que hoje, né, possuem na sua casa, certo, um instrumento, né, que é tipo um pedestal ou específico, ou como um púlpito, né, menorzinho, que o camarada coloca e bota o livro ali, aí abre para ajudar na leitura. Tem um menorzinho, né, um suporte feito de plástico e metal, que eu utilizo às vezes em casa para leitura, para você não ficar ali o tempo todo, a depender da posição, né, segurando o livro, né? Então você vai ali e ajuda, né, a passar. Uso mais ainda quando eu preciso, né, transcrever alguma coisa de um livro, né, para um texto, né, escrito digitado no computador. Então o suporte ali ajuda. Isso aí a gente tem um exemplo, né, de um suporte desse, né? Aí aqui, ó, a gente tem o Gutenberg, aí eu falei dele, ó, o Gutenberg, em sua oficina de impressão na Alemanha no século XV. Isso aqui é a ilustração. Veja, isso aqui é a tipografia, certo? E a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Veja, aqui a gente tem a imagem de uma das Bíblias, né, de Gutenberg, que foi impressa em pergaminho com 42 linhas e 2 colunas por página, né? Aqui, ó, 42 linhas, 2 colunas por página. E essa Bíblia aqui, ela data de 1455 ou talvez antes, né? Escrita em latim vulgar, né? E essas cores, né, elas foram adicionadas manualmente após a impressão. Agora imagina aí o trabalho que dava para você produzir um livro, certo? Hoje a gente tem
livros, né, que são produzidos em tiragem, né, de milhares de exemplares, né, e são colocados para venda. Mas antigamente, né, os livros eles eram inicialmente produzidos, né, por chamados monges copistas, né. Então o cara pegava um exemplar e ele copiava, né, palavra por palavra, né, para produzir ali um outro livro. Então esse tempo demorava bastante, viu, professor? Às vezes, a depender do livro, o camarada passava meses, né, ou até perto de ano, né, para poder produzir um livro, né? Então, com o passar do tempo, essa indústria, né, da literatura, digamos assim, ela foi avançando, né, e é importante, Tem né? tem um ponto interessante que essa tua fala me lembrou, Luciano, é que quando a gente fala de globalização, por exemplo, né, tem a ideia de um livro chamado A Galáxia de Gutenberg, né, que fala sobre a ideia de aldeia global, né? Como evoluiu desse sistema aí que demorava meses para se fazer um livro, né? E como a difusão era pouco para o que a gente tem hoje, por exemplo, dos alunos estarem assistindo nossas aulas via internet, porque isso é informação, né? A, a, a imagem da gente chega através da decodificação. Então, é uma forma de escrita também, né? Se Exato. vocês percebem, a imagem chega até vocês através de uma forma de decodificação, ou seja, de uma escrita que os aparelhos captam e transformam, né? Então, tem toda uma relação aí entre esse momento histórico, né, e a globalização que a gente vive hoje, nessa difusão de informações aí sem controle, né? E veja aqui, ó, para a gente fazer um paralelo. Aqui a gente falou em imprensa de tipos móveis, né? Aqui, ó, essa era a máquina de imprensa. Veja, e aqui eram os moldes. Por que tipos móveis? Porque esses moldes eles saíam e ele encaixava. Então imagine, antigamente você produzia um livro, né, fazendo a cópia palavra por palavra, escrito manualmente. Com a imprensa, essa produção aumentou, mas ainda existia uma dificuldade. Você tinha que montar o texto de página por página com os tipos móveis. Aí depois você dizia, vou tirar quantas impressões? Aí você, vou tirar 50 impressões. Então você fazia primeiro a primeira página, tirava ali 50 carimbos, né, daquela primeira página, e depois tirava o molde, fazia o molde da outra página, aí mais 50 carimbadas, né, ali, e depois no final juntava tudo produzindo o livro. Aumentou bastante a divulgação de livros, mas ainda era um processo mais lento. Hoje você está lá na internet, você tem uma impressora na sua casa, você está na internet, faz uma pesquisa, copia ali o que você quer, joga no editor de texto e bota para imprimir. Você faz isso, né, em 10 minutos, né, 15 minutos, a depender do tempo que você vai levar para produzir o seu texto. Mas a impressão, a depender da quantidade de páginas, ela sai rapidinho. A gente tem impressoras hoje que conseguem imprimir até 300 páginas, né, por minuto. Então, observe que isso aumentou. Fora o fato de que, por exemplo, a gente viu a imagem da biblioteca, né, vários livros. Então, você ter vários livros, né, assim, materiais mesmo na sua casa, né, você vai ocupar um grande espaço. Mas hoje a gente já tem aparelhos eletrônicos, né, como os leitores, né, de e-book, né, o livro eletrônico, né, que você coloca num leitor daquele uma quantidade infindável ali de livros, né, em formato de PDF, né, você coloca aquilo ali e você usa aquele aparelho para leitura, certo? E assim, eu particularmente eu gosto muito do livro, porque eu gosto de rabiscar, anotar, certo? Então tem livros meus, né, que a gente abre, parece um caderno de nota, de tanto que eu rabisco. Mas tenho também em casa, né, um aparelho desse, né, que eu posso colocar alguns livros. Quando eu quero, né, ir para algum local e preciso ocupar menos espaço. Então não posso levar os livros que eu gostaria, levo uma cópia digital daquele livro, ocupando ali menos espaço, né? Mas vejam, a gente tem aqui, certo, uma citação do Roger Chartier. Minha primeira pergunta será a seguinte: como na longa história do livro e da relação escrita, situar a revolução anunciada, mas na verdade já iniciada, que se passa do livro ou do objeto escrito?
tal qual conhecemos com seus cadernos, folhetos, páginas para o texto eletrônico e a letra num monitor, certo? Então ele está falando aí da revolução técnica, né, que vai levar a você transcrever o texto escrito, né, o texto impresso, né, para uma tela de computador, por exemplo. Então, tudo que a gente utiliza hoje, né, como o professor colocou, a própria imagem, né, ela é decodificada e transmitida. A gente faz isso também com os livros, né? Mas observem que tudo isso só foi possível porque ao longo da história, como um desdobramento do renascimento cultural que nós estudamos nas últimas aulas, a gente teve um episódio da história da humanidade conhecido como renascimento científico, né? E é sobre ele que a gente vai falar. Quais eram os fundamentos desse movimento? O racionalismo, experimentalismo, empirismo e cientificismo. A gente explicou isso nas aulas sobre o Renascimento. Veja, o racionalismo, a questão do uso da razão, né? É tentar produzir o conhecimento com base na observação, certo, da natureza, a realização de testes, né, para provar as teorias, né, que eram formuladas, daí a questão do experimentalismo. Né? Então como provar, por exemplo, que a água ela ferve a uma temperatura de 100 graus Celsius? Então o cara ele pegava várias quantidades de água em várias panelas diferentes, colocava tudo para ferver ali no fogo e colocava termômetros ali e ele observava quando é que aquela água da vasilha menor ela começou a entrar em fervura, atingiu 100 graus. Aí a maior, quando atingiu 100 graus, ela começou. Então ele, com base na observação e na experimentação, usando da razão, ele formula a teoria, né? A partir da relação empírica, ou seja, ele parte do real para chegar ao teórico, né? Então, nesse sentido, ele começa a observar as coisas lá, para no final produzir ali a teoria, né? Isso é o que a gente vai chamar de empirismo. Tem que partir de uma pergunta, isso, né? parte de uma pergunta concreta, parte da análise de algo concreto para chegar ao teórico, né? Diferente do que a gente vai ver em outras correntes do pensamento, como por exemplo o idealismo, né? O idealismo ele já é mais ou menos um caminho meio que inverso, né? Você parte da teoria e você vai submetendo aquelas teorias, né, a um jogo, né, de questionamentos, né, para extrair depois uma outra teoria, né? Então, mais ou menos isso. Mas veja, então nesse sentido, o que é que a gente observa? O conjunto disso daqui, ó, racionalismo, experimentalismo, empirismo, vai se traduzir nisso aqui, ó, no cientificismo, né? Ou seja, a produção do conhecimento científico, né? Então, vejam, a gente viu que o renascimento cultural ele foi responsável por introduzir na história da humanidade o que a gente chama de pensamento laico, ou seja, o pensamento não religioso, não dogmático, né? No sentido da religião, porque ele vai fazer uma contraposição ao que a gente chama de pensamento teocêntrico, né, medieval, onde tudo era explicado com base na existência de Deus, com base naquilo que estava escrito na Bíblia ou com base em dogmas religiosos. Os renascentistas vão dizer o seguinte: não, Deus ele nos deu inteligência. Então eles não negavam, a grande parte deles, né, inclusive a maioria, não negava a existência de Deus, mas dizia: não, se Deus nos fez a imagem e semelhança dele, né, como diz no texto da Bíblia. Se ele nos deu inteligência, né, então a gente vai utilizar nossa inteligência para produzir conhecimento. A gente não precisa se pautar única e exclusivamente na Bíblia, certo? Então, muitos desses autores terminaram sendo perseguidos, né, pela igreja na época, terminaram sendo perseguidos pelos chamados tribunais da Inquisição. Alguns, inclusive, chegaram a ser executados, né, como hereges, né, como aqueles camaradas que estavam subvertendo, né, a fé cristã naquele período. Mas vejam, isso
porque naquele período, né, a mentalidade daquelas pessoas era inclusive muito mais radical do que a gente observa em alguns locais, né, em alguns grupos hoje em dia. Embora que hoje a gente também tenha grupos que sobrevivem aí do radicalismo, né? Então defendem a ideia de forma tão incisiva, né, que partem muitas vezes inclusive para agressão verbal ou física para quem questiona aquilo que eles defendem, né? Isso é uma coisa que a gente tem que lamentar. Mas vejam, dentre os pensadores, né, a gente vai ter o Nicolau Copérnico, né, que é o camarada que vai desenvolver aí, ó, a teoria heliocêntrica. Veja, durante o período medieval, acreditava-se que a Terra ela era o centro do universo. Aí Copérnico ele vai dizer o seguinte, né? Ele vai dizer, não, tudo está girando ao redor da Terra, não. A Terra ela está girando ao redor do Sol. Aí esse camarada, inclusive, foi perseguido por conta disso, né? Esse camarada tá doido. Tá negando aquilo que a igreja defende, não sei o que, começaram a perseguir o cara, né? Aí, como eu disse, né? Muitos desses pensadores serão perseguidos porque eles vão ousar, certo? Questionar os dogmas religiosos da igreja católica, né? Na época ali, em seus territórios. Então, vejam só. Definiu, por exemplo, a questão das estações do ano, mostrou que as estrelas mudam de posição e comprovou os movimentos da Terra, da Lua e dos planetas. Então Copérnico foi o cara, Grande mestre. um grande mestre, né? Então ele foi um dos responsáveis, né, pela difusão desse conhecimento, né, não religioso, né, desse conhecimento mais pautado, né, na observação da natureza, no cientificismo, né? Então, aí, ó, aqui a gente tem um desenho, né, que mostra aí o diagrama heliocêntrico de Copérnico, vê? O Sol no centro ali, ó, e os planetas, né, circulando ao redor do Sol, né? Aí vejam, outro camarada muito importante nesse período, Galileu Galilei. Ele defendia publicamente a teoria de Copérnico, né, a teoria heliocêntrica, dizendo, né, que o Sol era o centro do nosso sistema solar e não a Terra. Né? E naquela época a Igreja Católica controlava totalmente a ciência e sustentava a visão oposta, de que o centro era a Terra. Né? Aí Galileu também foi perseguido, certo? Perseguido por defender uma teoria que é contra aquilo que a Igreja, né, defendia. Era italiano? Galileu Galilei, se não me engano, sim, italiano. Então, o Andreas Vesalius, né, ele foi um médico belga, considerado, por exemplo, o pai da anatomia moderna. Então, o que é que ele fez? Ó, a imagem dele aqui, ó, ele realizou estudos, né, no sistema esquelético, sistema muscular e nervoso. Outra coisa muito importante, vejam, naquele período, né, uma pessoa que pegasse um cadáver humano, né, para realizar estudos, se ela fosse descoberta, ela podia ser morta, porque dentro também dessa perspectiva, né, da visão teocêntrica, né, a questão da igreja, né, se levava ao pé da letra, né, o escrito, né, bíblico que diz que o corpo humano ele é templo do Espírito Santo. Nesse sentido, ele se tornava inviolável. Aí, para você ter uma ideia, por exemplo, professor, a turma quando ia estudar o sistema digestivo, né, humano, faziam, né, o quê? Estudos baseados em corpos de porcos. Pegava o porco, abria, né, porque dizem, né, que o sistema digestivo do porco ele é muito parecido com o do ser humano. Então você pegava, né, abria um porco, estudava ali e dizia, no ser humano é igual. Certo? Então vejam, quando o pessoal começou a pegar cadáveres, né, de seres humanos, né, para produzir esses estudos, muitos foram perseguidos. Por exemplo, quando a gente estuda, né, a literatura, a gente tem aí obras, né, que são inspiradas, por exemplo, nessa luta, né, desses primeiros cientistas, né, para produzir conhecimento. Por exemplo, a obra do Frankenstein, né, da Mary Shelley, certo? Então, o doutor Frankenstein ele pegava pedaços, né, de cadáveres humanos diferentes
E ele montou tudo aquilo ali, aí usa da eletricidade para tentar dar vida, né, àquele ser que ele criou com a montagem, né, de partes dos corpos de outras pessoas. Aí surge a figura do Frankenstein, né? E assim, quem não leu a história, né, eu recomendo, é um clássico da literatura, né? E tem uma história interessante nessa questão, né, de como o cientista, né, ele corre atrás ali da produção de um determinado conhecimento. Porque durante muito tempo também, cientistas eles estavam preocupados em prolongar a vida humana, né? Então não é à toa que com o avanço da ciência, a expectativa de vida dos seres humanos ela foi aumentando. Então, se há 50 anos atrás a expectativa de vida, né, era em torno de 50 a 58 anos, digamos assim, uma pessoa, por exemplo, com a minha idade, né, 44 anos, já era considerada idosa, certo? Hoje a gente é considerado, né, não um idoso, mas um jovem, né, Jovem senhor. jovem senhor, né? Então, nesse sentido, né, a gente tinha isso daí. Aí, o Giordano Bruno, né, afirmou que o universo não era estático e a Terra não era o centro dele. E ó, vejam, como eu disse, eles eram perseguidos. Foi o caso do Giordano Bruno, que morreu queimado, né, na fogueira a mando da Inquisição. Esse camarada tá dizendo que a igreja diz que é verdade. Então pega esse cara, queima ele, que é para que o pessoal veja que se você questionar aquilo que a autoridade, né, eclesiástica está dizendo que é verdade, você pode virar churrasco, igual ao Giordano Bruno, né? Um churrasco não agradável, né? Então, aí vejam, para a gente finalizar nossa aula, né, falar um pouquinho sobre os desafios da ciência moderna. Hoje, uma discussão muito interessante é a discussão referente às fake news, certo? Então, fake news é uma palavra, né? No inglês, né, a gente teria notícias falsas, né? Em outras palavras, sem arroleio, fake news é o que a gente conhece como mentira, certo? Então, o pessoal divulgar mentiras, divulgar desinformação, certo? Então, ao invés de divulgar os fatos, né? Então, a fake news, ela trabalha dentro da perspectiva de divulgar aquilo que é anti-ciência, anti-científico, né? E para a gente evitar isso, a gente tem que procurar checar os fatos. Existem hoje mais de 8, né, órgãos de checagem de fatos. Veja que absurdo. Mais de 8 órgãos que são responsáveis por todos os dias estarem pegando notícia e pesquisando para saber se aquilo ali realmente é verdade. Se é necessário fazer isso, é porque o pessoal está agindo aí na fuleiragem, como a gente diz, turma, certo? Né, professor? E divulgando uma série de notícias falsas. Então, gente, o que é que vocês devem fazer? Procurem checar a informação que vocês receberam. Pergunta a uma pessoa, né, que tem um pouco mais de experiência do que você, procura na internet, joga lá a agência de checagem, né, para ver se aquilo ali é verdadeiro ou não. E, feito isso, no mais, como atividade, com a ajuda do seu professor ou professora, pesquise e escreva no seu caderno alguma notícia que tenha sido considerada falsa e a notícia que fez a correção dela. Aí, ó, pesquisar uma fake news e uma notícia que vai dizer que aquilo ali é fake news. No mais, é isso. Até mais, pessoal. Valeu, professor. Valeu, Luciano. Valeu, sétimo ano. Um abraço. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Valeu, Quezinha. E como a gente saiu na aula do sexto ano, a gente se despede mais uma vez na egípcia. Tchau, tchau. Isso,